Existem organismos que não conseguimos ver a olho nu e eles são seres microscópios que estão aqui na nossa Terra há muitos e muitos anos. E existe um deles que, segundo a ciência, está na nossa Terra há mais ou menos 4 bilhões de anos. E você sabe qual seria eles? As bactérias. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo Augusto e sou professor de Biologia aqui da Fundação Matias Michelini. Lembrando que estamos no nosso curso Preparar no módulo de Biologia. E hoje estaremos dando início ao estudo das bactérias, também chamado aí de reino Monera. Para começarmos a nossa aula, dê uma olhada nessa figura. E aí? Você sentiu uma agonia? Você sabia que isso é provocado por uma bactéria? Exatamente, essa bactéria é conhecida como bactéria comedora de carne. E quando ela sofre uma pequena mutação, ela apresenta então um quadro de necrose da pele e ataca principalmente aquelas pessoas que estão com o sistema imunológico baixo. Mas por onde eu começo para entender mais sobre esses micro-organismos? Vamos então ao nosso primeiro assunto, que são as suas características gerais. O reino Monera, então, ele é constituído de seres muito simples, seres unicelulares, formados apenas por uma única célula. A sua célula, ela é procariótica. Lembra dela? Essa célula é a célula procariótica. Bem simples. Então aqui você está vendo a membrana plasmática, a cápsula que envolve a célula, o material genético dela que é solto no citoplasma, não tem um núcleo fechando esse material. E isso é a principal característica das células procariontes. Estamos vendo aqui estruturas de locomoção, que podem ser cílios, flagelos, e o plasmídio, que é o DNA circular bacteriano. Além disso, algumas bactérias apresentam camadas diferentes de uma coisa chamada de peptídeo glicano, que inclusive vai ser extremamente importante na classificação delas. Então, gente, na sua classificação, na classificação das bactérias, nós temos as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. E elas podem ser encontradas em todos os lugares que você possa imaginar. Rio, solo, ar, entre outros. Elas podem ser autotróficas, ou seja, vão atrás do seu próprio alimento, elas produzem, quer dizer, o seu próprio alimento, e as heterotróficas, ou seja, elas vão atrás do seu alimento, elas não conseguem produzir. Muitas delas também podem se reproduzir assexuadamente, que na verdade é a principal reprodução, né, formando clones de si mesmas. Na reprodução que nós chamamos de reprodução assexuada. E o principal tipo de reprodução das bactérias se chama divisão binária, ou seja, se dividir em duas, se dividir em 4, se dividir em 8 e assim por diante. Elas simplesmente se partem no meio e formam então um novo indivíduo. As bactérias também podem viver em colônias ou sozinhas e isoladas. Dependendo da sua espécie, elas podem viver ou em colônias ou sozinhas. E a sua classificação ainda é um pouco polêmica, mas muitos estudiosos costumam classificar as bactérias em 3. Bactérias sem parede celular, bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. E nós vamos ver cada uma delas agora. Número 1 é bactérias que não possuem parede celular, que são bactérias mais simples. Número 2 são bactérias gram-positivas, que é quando a bactéria possui uma camada bem densa de peptídeo glicano. Como, por exemplo, nós temos aqui a bactéria em forma de cocos, em forma de bacilos, bactérias esporuladas, actinomicetos, tudo isso é exemplo de bactérias gram-positivas. E quando você coloca no microscópio, essas bactérias elas ficam com a coloração violeta. E por último, em terceiro, nós temos as bactérias gram-negativas, que é uma coloração mais rosada no microscópio.
e ela possui uma camada mais fina de peptídeo glicano. Como, por exemplo, nós temos as espiroquetas, nós temos também alguns bacilos, alguns cocos, entre outros. Muitas bactérias elas são inofensivas à saúde humana, mas algumas podem apresentar certas doenças. Como, por exemplo, nós temos a tuberculose, tétano, meningite, coqueluche, hanseníase e cólera, que são exemplos de doenças bacterianas. Algumas das principais DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, também são causadas pelas bactérias, como é o caso da clamídia, da sífilis e da gonorreia. A maioria das doenças causadas pelas bactérias elas são transmitidas pelo ar ou então quando o indivíduo ingere algum tipo de alimento que contém essas bactérias. As reações e as manifestações dos sintomas podem acontecer nas formas mais variadas possíveis. Os antibióticos são medicamentos mais utilizados no tratamento dessas doenças bacterianas. Então, vamos ver o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós aprendemos sobre o reino Monera. Olhamos assim um olhar mais rápido, mais simples, mas vimos aqui a classificação, as características gerais que a bactéria deve ter para ser considerada uma bactéria. Nós vimos também a questão das formas das bactérias, como é que a bactéria se apresenta no ambiente. E nós vimos também sobre a questão das doenças, as principais doenças, isso é importante e cai bastante aí em provas, que são as principais doenças que a bactéria ela pode causar e o tratamento das mesmas doenças. Muito bem, gente, essa foi mais uma aula de biologia e até a nossa próxima aula. Fui!